agradecer a Jesus pela oportunidade de estar aqui mais essa vez. Pedir que nos abençoe, nos ilumine. E vamos conversar hoje sobre esse tema bem interessante, né? Difícil. Antes eu queria lembrar, na verdade eu queria pedir a vocês se pudesse fazer hoje um oferecimento especial na nossa jantinha. Tita. A Tita. Tem muita gente que não conheceu, né? Eu está conhece. Você conheceu, né? Conheci. Foi o João. Gente, nós temos hoje então um trabalho especial, né? Que na verdade o especial é o tema e a programação, né? Quem fala nem sempre é especial. Então seria o seguinte, a gente está sendo feito aqui no Cantinho esse ano, na última terça, um estudo com a obra da Joana de Ângeles. Então a Joana de Ângeles, que é a leitora de Divaldo Franco, eles chamam ela de Veneranda Joana de Ângeles. E é feito um trabalho com uma série, chama Série Psicológica da Joana de Ângeles. São 16 livros. Começou em 1989, a edição desse livro, o primeiro lançamento em 1989, com um livro chamado Jesus e Atualidade, e encerrou em 2011 com um livro que chama Psicologia da Gratidão. Então, na verdade, são 16 volumes que tratam quase que exclusivamente da questão da psicologia, numa visão bem ampla, voltada inclusive para o Espiritismo. No ano de 2000, o livro número 11 foi Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, e esse livro foi editado, segundo ela, em homenagem ao aniversário de 2000 anos do nascimento de Jesus. Tá? Então, diz assim: a série psicológica de Joana de Ângeles constitui verdadeira fonte de propostas de conduta e de relacionamento, proporcionando um estado de bem-estar e saúde emocional, preparando o indivíduo para o enfrentamento dos conflitos da alma com os quais a criatura humana pode se defrontar ao longo de sua jornada evolutiva. A veneranda Joana de Ângeles relatou a Divaldo Pereira Franco o objetivo de estabelecer conexões entre a psicologia espírita e a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. O Jung, ele era um psicanalista suíço, é um dos grandes nomes da psicologia. Muitas de suas teorias, como do inconsciente coletivo e arquétipos, ainda hoje são considerados revolucionários por causa da novidade que foi e ainda é de alguma forma no meio, especialmente no meio psicológico. Nós falamos de Divaldo Franco. O objetivo dos livros da série psicológica é criar uma ponte mostrando que Allan Kardec fora um psicólogo, mesmo sem possuir o título acadêmico, em seu papel de pedagogo e filósofo. O trabalho codificador foi além, tendo abrangência também quanto aos aspectos mais profundos do ser humano. Então, esse é um pequeno comentário que o Divaldo faz sobre o total. O primeiro livro da série, eu peguei só um trechinho dele, que é Jesus e Atualidade. Ele diz assim: a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora desses dias. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro
e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar a queda no abismo. Pensando nessa inadiável questão, resolvemos apresentar neste pequeno livro 20 situações contemporâneas com ocorrências do cotidiano que aturdem a civilização, buscando respostas da conduta na terapia de Jesus, cujos resultados, obviamente, são a saúde, a paz e a felicidade, como experiências ainda não fruídas individual e coletivamente pelos homens. Certa de que o caro leitor encontrará nestas páginas respostas para algumas das suas inquietações, rogamos a Ele que nos oriente e ampare no rumo que seguimos, ansiosos pela nossa realização total. Salvador, 20 de fevereiro de 1989, Joana de Ângeles. O ser consciente. Gente, vou ter que ler muito hoje. Me desculpe, mas vou ter que ler. O Ser Consciente é o livro do nosso tempo de hoje. Ele é o 5º livro da série. Na introdução ele diz assim, esmagado por conflitos que não amainam de intensidade. Se tiver alguma palavra que alguém quer que eu explique o que é, porque o palavra é super simples, né? E um capítulo eu digo que no dicionário 31 vezes. Para vocês terem uma ideia. Pois não vai ter que ler. E quando o Divaldo perguntou para ela, alguém perguntou para o Divaldo, para ela, né? Essa questão do palavreado difícil, ela falou que não tinha que mudar nada, não, que Espiritismo é cultura. Espiritismo é cultura. Que as pessoas têm que buscar o conhecimento, têm que pesquisar e achar o que está dizendo aquela palavra. E o palavreado dela é assim mesmo. Então, esmagado por conflitos que não amainam de intensidade, diminuem, né, de intensidade, o homem moderno procura mecanismos escapistas em vãs tentativas de driblar as aflições, transferindo-se para os setores do êxito exterior, do aplauso e da admiração social, embora os sentimentos permaneçam agrilhoados e ferreteados pela angústia e pela insatisfação. Qual palavra? Explique para a gente essas duas. As pessoas estão, diante dos conflitos, buscando soluções através dos setores do êxito exterior, buscando a solução externamente, ao invés de buscar intimamente. Então, está buscando através do aplauso e da admiração social, embora os sentimentos permaneçam agrilhoados, aprisionados e ferreteados. De uma certa forma, está bem ligado com prisão mesmo, né? Ferreteados, endurecidos talvez, pela angústia e pela insatisfação. Este modesto livro, que ora trazemos a análise do caro leitor, pretende, sem presunção, auxiliá-lo na conquista da consciência. Não apresenta qualquer técnica nova ou milagrosa. Confiamos que será útil a alguém que se encontre aflito ou fugindo de si mesmo, ajudando-o na solução do seu problema. E isso nos compensará plenamente. Salvador, 19 de maio de 1993, Joana de Ângeles. Nesse livro, né, que está escrito aqui, né, O Ser Consciente, nós vamos tratar da terceira parte dele, que são os problemas e desafios. Problemas e desafios. E ele está dividido em 3 partes. Antigamente o marido escondia. Mas todo mundo achava. Depois todo mundo achava. Então, 3 partes. Êxito e fracasso. Vamos por assim. Fracasso. Êxito e
de fracasso, dificuldades do ego, e neurose. Então, esse capítulo, a terceira parte, que chama Problemas e Desafios, está dividido. Capítulo 9, êxito e fracasso, o 10, dificuldades do ego, e o 11, neurose. O que ele vai dizer aqui? No capítulo do êxito e fracasso, ela começa dizendo assim: o estado normal da criatura é o de saúde, no qual o bem-estar e o equilíbrio proporcionam um clima respirável de satisfação. Elaborada para um ritmo harmônico de vida, a maquinaria fisiopsíquica obedece a automatismos precisos, dos quais resultam a saúde e as disposições emocionais para galgar-se patamares reais elevados dos processos das aspirações idealistas. Entendeu? O estado normal de toda criatura é saúde. Os nossos estados normais é saúde. Tá? No qual o bem-estar e o equilíbrio proporcionam um clima respirável de satisfação. Então isso é o normal, saúde. Elaborada para um ritmo harmônico de vida, a máquina física e psíquica obedece a automatismos precisos. Então, nós recebemos um corpo, nós somos espíritos e recebemos um corpo. O espírito é o responsável pela parte psicológica e o corpo é responsável pela parte física. Então, isso que ela chama de uma máquina aqui, a máquina física, ela tem toda a estrutura para funcionar perfeitamente durante um tempo de vida com total saúde, total harmonia. Então, o princípio é isso. O ser pensante destaca-se a criatura na escala zoológica, compreendendo os mecanismos da vida e aplicando conhecimento para os logros, os sucessos da autorrealização e da autoplanificação que lhe constituem o hábito da saúde. A saúde, então, seria, portanto, um fenômeno natural. Então, estar doente, estar com alguma enfermidade, seja ela qual for, não é natural e não é normal. O normal é estar saudável. A saúde, na definição da Organização Mundial da Saúde, ela tem inclusive um dia, o Dia Mundial da Saúde, que é 7 de abril. Na definição da Organização Mundial da Saúde, ela diz o seguinte: de acordo com a OMS, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não a ausência de doença ou enfermidade. Então, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não a ausência de doença. Então, quando tem alguma doença, alguma enfermidade, algum mal-estar, está fora do normal, está fora da natureza, está fora do que foi programado para nós. Saúde seria, portanto, um fenômeno natural. Não fosse, do ponto de vista biopsicológico, as heranças genéticas, os fatores psicossociais, as ocorrências familiares e o convívio do lar, o ser não atravessaria os caminhos difíceis dos distúrbios e doenças perturbadoras. Voltar. Até um determinado ponto, nós temos toda uma estrutura para estar bem e saudável. Acontece que nós, espíritos em evolução, nós recebemos essa oportunidade de reencarnar ou de encarnar, embora a proposta seja em corpos saudáveis e vidas saudáveis, mas a proposta de reencarnar, ela inclui uma série de vivências e convivências que é exatamente para nós, como espírito,
desenvolver o amor ao próximo. Então, quando ela dá esse ponto aqui, ó, não fosse do ponto de vista biopsicológico. Então, o ponto de vista dos elementos biológicos e ou psicológicos. Então, do ponto de vista da vida física e da vida espiritual, do espírito, se não for desse ponto de vista a necessidade de convivência e não tivéssemos as heranças genéticas, os fatores psicossociais, as ocorrências familiares e o convívio do lar, o ser não atravessaria os caminhos difíceis dos distúrbios e doenças perturbadoras. Então, na hora que nós encarnamos e é iniciada a convivência, iniciam também os fatores perturbadores. A herança genética, ela vem no final. Por quê? No primeiro momento, Adão e Eva são colocados juntos lá no paraíso. Então, mil maravilhas, tá? Aí aparece a serpente, que é o fator perturbador. A serpente vem e convence a Eva de que ela deve comer sim, que ela deve ser teimosa e comer o fruto que foi proibido. Aí a Eva come do fruto e leva para o Adão. O Adão, até hoje eu não sei se ele comeu ou não, mas o certo é que ele foi condenado também. Então, o símbolo da serpente inicia esses fatores perturbadores que são gerados doenças. A partir daí começou todo um conflito, porque aí o Adão e a Eva, a humanidade foi simbolicamente condenada a passar por uma série de sabores que até então não estavam. Mas aquilo ali fez parte do processo. O simbolismo é porque a humanidade precisava realmente passar por aquilo. Então Adão representa um momento em que o espírito sai de uma escala em que ele era só dirigido para passar a dirigir, a assumir o seu livre-arbítrio e fazer as coisas por sua conta. A partir daí ele precisa sim ter conhecimento dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aí começou o conflito. Então vem as ocorrências familiares, convívio no lar e, consequentemente, a essas relações todas, nós vamos gerar conflitos, dificuldades, processos doentios que vão, em uma próxima encarnação, gerar a herança genética. Porque a herança genética não é simplesmente porque o meu pai é doente, eu vou nascer doente. Porque o meu pai tem um vício, eu vou nascer com aquele vício. A herança genética está relacionada com a mesma sintonia, com a mesma vibração de um grupo de espíritos que nascem em um determinado ambiente e precisam ter um pouco de experiência parecida no mesmo grupo familiar para vencer as experiências juntas. Então, neste caso aí, já está instalada a doença. Ou seja, os distúrbios que vieram por causa dos caminhos difíceis que passaram, já estão instaladas as doenças perturbadoras. Na busca do êxito, o ser psicologicamente imaturo investe todos os valores na competição e na competição encontra o estímulo para galgar os degraus do destaque, descendo moralmente na escala dos padrões à medida que ascende na aparência. Então vejam bem, quando nós vamos buscar as soluções para as nossas dificuldades, que é buscar o êxito, tá? O tema é êxito e fracasso, né? Quando nós vamos buscar o êxito, mas já trazendo essas heranças todas, nós vamos buscar com uma psicologia imatura, nós vamos buscar uma solução de acordo com a experiência que temos. E com essa experiência, nós vamos investir em valores externos, em valores materiais, nós vamos investir em competições. E aí vamos criar mais complicações, ainda mais conflitos e vamos dificultar ainda mais a coisa. Aí ele fala assim, essa dicotomia, a dicotomia são os conceitos opostos, né? Você vai fazer exatamente o contrário do que deveria, a interna e a externa resultará em infelicitá-lo
perturbando o senso de avaliação e de consideração da realidade, talvez ferindo profundamente a pessoa. Então, quando nós vamos buscar a solução externa através dos processos materiais, nós executamos isso que ela chamou de dicotomia, né? É o contraditório. Eu estou evoluindo espiritualmente, mas estou supervalorizando o material. Então, eu estou fazendo exatamente o contrário. Então, isso vai trazer uma série de situações contrárias. Caça-se o êxito como se fosse, na floresta humana, o objetivo essencial à vida, confundindo-se o triunfo de fora com realização de harmonia interior. Nós vamos e aumentamos a busca de coisas exteriores. Vamos cada vez mais supervalorizando os valores externos e vamos cada vez mais também envolvendo os internos. Então, o espírito vai ficando num plano cada vez mais escondidinho e a matéria vai ficando num plano cada vez mais avançado, mais evoluído, vamos dizer assim. Então, isso é o que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje, nós, como espíritos perfeitos pela escala espírita, temos como característica a influência da matéria sobre o espírito, quando deveria ser do espírito sobre a matéria. Então, é claro que a gente está começando a fazer essa inversão de valores, quer dizer, mudar o sentido aí. Aí ela diz assim: o triunfo de hoje é o prólogo do desencanto e das lágrimas de amanhã. Sorrisos se tornarão esgares. Traduz. Quem respondeu o que é esgares? Eu compreendo. Professor Lodge. O triunfo de hoje é o prólogo. Mas é bacana. Quando a gente consegue entender, até que é bacana, assim, fica interessante, né? Eu falo assim: o triunfo de hoje é o prólogo, é a introdução, é o princípio do desencanto. Porque o triunfo de hoje é um triunfo material. Então, ele é o princípio do desencanto e das lágrimas de amanhã. Porque tudo que você está triunfando hoje, voltado exclusivamente para o lado material, amanhã você vai ter que inverter, e no processo de inversão vai ter lágrima. Então, sorrisos se tornarão esgares, trejeitos, momices. Os sorrisos vão se tornar caretas, na verdade. Então, hoje você sorri porque tem uma conquista material. Amanhã você faz careta, porque você percebeu que a sua conquista material não te levou onde você queria. Aplausos far-se-ão apedrejamentos, considerando-se na população humana as mesmas aspirações e os equivalentes conflitos. A criatura são as suas necessidades. Então, é como se fosse uma definição da criatura neste momento, né? Elas são as suas necessidades. Em todos há uma ânsia comum. Então, a criatura são as suas necessidades. Como que eu vivo hoje? Tentando atender às minhas necessidades. Ela generaliza, diz que há em todos uma ânsia comum. Os fracos de fortalecerem-se, os ciclotímicos harmonizarem-se e os introvertidos exteriorizarem-se. Os ciclotímicos são os que vivem variando de posições, mudando de posições. Cada hora está pensando uma coisa, almejando uma coisa, desejando uma coisa, mas logo em seguida muda, logo depois muda de novo, então vai lá, volta a casa. Então eles querem se harmonizar. E os introvertidos querem se exteriorizar. As psicoterapias são aplicadas conforme as revelações do inconsciente, arrancando dos arquivos do psiquismo
os fatores que geraram os traumas e determinaram os conflitos. A psicoterapia é o tratamento feito na área da psicologia. A que ela se propõe? Ela vai ser aplicada para ser usada de acordo com as revelações do inconsciente. Então, lá no nosso inconsciente estão todas as nossas conquistas do passado, aquelas que precisam ser resolvidas, precisam ser trabalhadas. Então, o passado significa de 1 minuto atrás para trás. Aí o Jung, ele diz lá que quando ele fala do inconsciente coletivo, ele está falando desse inconsciente que tem um registro das experiências que toda a humanidade tem. Desde os nossos antepassados. Como o Jung não entrou na área do espiritismo, porque ele era evangélico, e que ele ficou mais na linha do evangelho, e não adotou o espiritismo, que segundo dizem, ele teria vindo para ser um dos auxiliares do Kardec nessa área. Só que ele foi para a origem, foi para um ambiente evangélico e ficou dentro da interpretação evangélica. Então, ele era o religioso da época, porque o Freud era materialista, né, era ateu, então ele era religioso. Ele se mostrou, se virou para o lado da religião, mas ele ficou na interpretação literal, de uma certa forma. Então, ele não aprofundou disso. Mas ele falava de uma coisa, por isso causou a revolução, aquela confusão toda. Porque ele falava desse inconsciente profundo, mas sem explicar claramente como que isso funcionava. Ele sabia que existia, ele sabe que existe. Então, no trabalho, na análise, na psicanálise, na terapia, eles faziam essa busca da intimidade, da profundidade. Mas não explicavam claramente de onde se achavam isso. Tá? Mas o trabalho da psicoterapia profissional não é necessariamente buscar a questão religiosa. São os recursos que a psicanálise, que a psiquiatria, que a psicologia tem para tratar da pessoa aqui e agora, considerando que todos eles entenderam que existe esse departamento aí que é invisível, que é impalpável, que eles chamam de mente. Então, uma das definições de psique é mente. Mas tem mente, tem espírito, tem alma. Nesse lado profissional, nós vamos levar mais para o lado da mente. E que, embora a mente não seja materializada, ela está mais próxima dessa realidade psicanalística. Então, eles ficam mais desse lado aí. Então, quando vai fazer a psicoterapia, eles vão buscar os recursos lá na mente. Que nós sabemos tranquilamente que lá no nosso inconsciente estão todos esses registros. E que eles podem vir à tona com alguns incentivos, que é o que eles fazem, os psicanalistas fazem, os psicólogos fazem. Dão um incentivo para que a pessoa coloque para fora aquilo que está acontecendo lá na intimidade dela, para resolver alguns conflitos que às vezes está prejudicando a pessoa consciente ou inconscientemente. Então ele fala que em todos há uma ânsia comum, né? De fortalecer, de harmonizar e de se esterilizar. As psicoterapias são aplicadas conforme as revelações do inconsciente, arrancando dos arquivos do psiquismo os fatores que geraram os traumas e determinaram os conflitos. Então, o que é que o profissional, no caso, vai fazer? Ele vai arrancar lá do nosso psiquismo, lá do nosso inconsciente, algumas dos traumas que estão guardados lá, que são resultados dos nossos erros lá do passado, que estão nos incomodando e precisam ser trazidos à tona agora para ser resolvidos. Ok? Somente a sondagem cuidadosa dos arcanos do ser pretérito enseja o encontro das causas passadas geradoras dos problemas atuais. Somente a sondagem cuidadosa dos arcanos, dos segredos, dos mistérios
do ser pretérito, passado. Enseja o encontro das causas passadas. Ela está falando aqui de mais da psicologia, né? Ela não entrou provavelmente na questão espírita, não. A gente já entende que o espiritismo já entra muito mais profundamente nisso. Aí fala assim, ó, uma análise transpessoal libera-o dos tabus, inclusive da visão distorcida da realidade. Essa análise transpessoal é uma análise do homem integral, é a análise do homem completo. É o homem físico, é o homem psicológico, é o homem espiritual. Por isso que ela fala que a análise transpessoal é a quarta força da psicologia, porque ela vai trabalhar o ser humano como um todo e vai mexer nele todo sem os preconceitos que vinham até um determinado tempo em que tratava só pelo lado científico e eliminava completamente o lado espiritual. Ou se trata pelo lado espiritual, eliminando completamente o lado científico. A proposta é que haja uma junção de tudo isso aqui e essa junção permita um tratamento completo. Então, essa análise transpessoal libera os tabus, inclusive, da visão distorcida da realidade, que deixa de ser a exclusiva expressão terrena, para transportá-la para a vida imortal. Então, nessa análise transpessoal, você vai sair do terreno, do físico, do material, do externo, vai entrar na própria intimidade e ainda vai para a vida ou para a continuação da vida após a morte, que é a vida imortal. O êxito não pode ser medido em contas bancárias, prestígio da comunidade e destaque político. Da mesma forma, não é factível definir-se por fracasso a ausência desses troféus. Então aqui ela começa a definir mais claramente a questão do êxito e do fracasso. O êxito não pode ser definido pelo sucesso só na área externa, na área física. E o fracasso não pode ser definido pela falta desse sucesso na área externa, na área física. Então, quem não tem os recursos que acha que deveria ter na área física, porque quem tem pouco dinheiro, quem tem dificuldades até para se movimentar de uma certa forma, dificuldades financeiras, culturais, dificuldades sociais, não pode se dizer fracassado só pela ausência disso. Mas quem tem isso, não pode dizer que teve êxito só porque tem isso. Porque está sempre faltando alguma coisa. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a sessão da tarde hoje. É porque a sessão da tarde é para alguns privilegiados. E foi um filme muito interessante, que eu não peguei o nome do filme. Mas é de um rapaz que tinha sucesso, ele era o presidente da empresa lá, que era a herança do pai dele, mas ele era o presidente da empresa porque ele era herdou do pai. Ele era o presidente porque o pai morreu, a mãe ficou, e ele queria herdar o desejo do pai e atender o desejo da mãe de que ele fosse o presidente da empresa. Ele ia se casar com uma pessoa que não era a pessoa que ele escolheu para casar. Foi uma convenção. Ficou convencionado que aquela seria a melhor pessoa para casar. Então eles estavam com o casamento marcado, tudo certo, mas ele se encantou com a faxineira da empresa. E a faxineira foi a primeira pessoa que teve coragem de falar a verdade com o presidente. Talvez até por engano, que ela não sabia que ele era o presidente. E ela falou umas coisas para ele que ele disse a ela que o menino não tinha falado. Então ele começou a descobrir que ele tinha o êxito externo, que ele tinha o poder, ele era o presidente da empresa, ele tinha o dinheiro, ele tinha o comando sobre tudo, mas intimamente ele estava infeliz. E ela mostrou isso para ele. Então, no dia do casamento, ele chega, a festa toda organizada, a multidão lá,
Ele chamou a noiva, conversou com ela antes e combinaram de ir à festa, comunicar que eles estavam se separando, não se casaram. Então, isso aí eu achei interessante, esse exemplo aí, que eu acho que me ilustrou bem isso aqui. Porque ele tinha tudo e estava feliz. Que hora que é isso? Hã? Que hora que é isso? Passou hoje, sessão da tarde. 12 e meia. 12 e meia, mais ou menos. 2 horas, né? Eu já assisti esse filme, só que foi dessa vez. Eu não lembro o nome dele. Eu não tinha visto ainda não. Então eu achei interessante. Aí o que ele fez? Pegou um avião e foi para a África. Foi para a África. E a empregada foi com ele. A faxineira. Convidou ela para ir com ele. A faxineira e a filha dela foram com ele para a África. Eu imagino que ele está feliz para sempre lá, pelo menos até agora. Então, aí você vê aqui. Os homens e mulheres plenos, vitoriosos, todos os tempos, venceram-se, completaram-se e, sem qualquer tipo de conflito, optaram pela realização interior, respeitando todas as aspirações e direitos dos demais indivíduos, porém, a eles próprios, impondo-se a autorrealização que lhes propiciou saúde, mesmo quando enfermos. Olha esse detalhe. Lhes proporcionou saúde, mesmo quando enfermos, felicidade, embora perseguidos algumas vezes, e êxito, isto é, a vitória no que anelavam, apesar de levados ao martírio. Será que Jesus apresenta isso aqui? Jesus apresenta tudo isso aqui, mas não é só ele não. Se você pegar o Chico Xavier, por exemplo, dizendo que ao longo da vida ele recebeu vários presentes de Deus, e que os presentes dele, ele enumerou os presentes, né? E falou de todas as doenças, de todas as dificuldades que ele teve, então ele estava com saúde, mesmo estando enfermo. No final da vida ele tomava em torno de 30 comprimidos por dia, mas ele estava saudável, porque agora ela está falando da saúde interna, a saúde real, certo? A visão transpessoal do êxito e do fracasso insta na pessoa interior real, a criatura harmonizada consigo mesma, com as outras pessoas, com a natureza e a vida. Êxito é encontro, enquanto fracasso é domínio pelo erro. Êxito gera paz, fracasso inquieta. Autoanalisando-se, cada qual se descobre, assim dando-se conta do triunfo ou do insucesso, podendo recomeçar para alcançar o êxito, nunca o fracasso. Então estamos tratando de êxito e fracasso e concluindo aqui. A visão transpessoal do êxito e do fracasso está na intimidade da pessoa, no interior da pessoa real, a criatura harmonizada consigo mesma. Mas suponhamos que ainda assim não tenhamos conseguido, o êxito ainda não foi conseguido, e que estejamos nos sentindo fracassados, que é o que a grande maioria de nós sente em diversos momentos da vida. Se cada um de nós olhar para dentro de si, vai descobrir momentos de fracassos que às vezes superam muito o de sucesso, que normalmente a gente não enumera os momentos de sucesso e não valoriza como deveria. Os momentos de sucesso e êxito são os normais, são os naturais. E talvez por isso a gente não valorize. Os outros são anormais, não são naturais. E aí a gente supervaloriza. Então todos nós podemos ter algum momento ou algum resquício de fracasso sem ter considerado os sucessos, os êxitos. E se considerarmos isso,
os êxitos podem ser muito maiores do que os fracassos. Mas, como nós estamos trabalhando ainda com a questão do ego, nós vamos ainda supervalorizar aquilo que é para que os outros vejam, principalmente. Aí entra a questão das dificuldades do ego. Quais são as dificuldades do ego? Característica ineludível de imaturidade psicológica do indivíduo é a sua preocupação em projetar o seu próprio ego, ou seja, cuidar apenas de si mesmo, mas cuidar apenas de si mesmo de uma forma exterior. Porque aquele que está com essa dificuldade do ego, sem perceber, é claro, ele precisa que os outros saibam o que está acontecendo com ele externamente. Então, eu preciso provar para vocês que eu mandei importar essa camisa aqui lá da França, de uma loja especial de lá, para estar aqui hoje falando para vocês. Certo? Mas ninguém precisa saber quais as dificuldades que eu tenho lá no meu interior para conseguir esse evento. Entendeu? Então, eu preciso utilizar uma espécie de uma maquiagem para que as pessoas me vejam por fora e eu pareça bem para todo mundo. Esse é um dos pontos e é uma das dificuldades do ego. Ela chama aqui de característica ineludível de imaturidade psicológica do indivíduo, que é a sua preocupação em projetar o próprio ego. Então, o ego é cuidar de si mesmo, pensar em si mesmo, amar a si mesmo, adorar a si mesmo, que a gente chama de egoísmo. O egoísmo é um cuidado, uma adoração tão especial por si mesmo, e o outro nem existe. O outro só existe para te aplaudir, para te invejar, para desejar o que você aparentemente é. Contrariamente, eu até vi a parte aqui do livro, tem o filósofo francês, né? Auguste Comte. Eu achei interessante uma expressão que se colocar dele aqui, que ele fala do altruísmo. Então ele fala que o altruísmo é cuidar do outro, fazer bem ao outro antes que a si mesmo, que é perfeitamente de acordo com a proposta de Jesus. Então, independente do filósofo se era cristão ou não, se ele era ateu ou se era religioso, não importa. Importa que a ideia ela é perfeitamente coerente com o que Jesus ensinou. Pensar no outro antes que em si mesmo. Certo? Amar ao próximo como a ti mesmo. Não é? Mas nós estamos no ego. Atormentar pela ausência de valores pessoais, com inseguro no comportamento, apega-se às atitudes afligentes de autopromoção, passando a viver em contínua inquietação, porque está sempre insatisfeito. É? Eu preciso, para eu alimentar o ego, para eu manter o meu ego em alto nível, eu tenho que estar sempre atualizado. Aí uma das expressões muito comuns no filme, falou várias vezes isso, várias pessoas falaram comigo de como... Uma boa ação, isso mesmo. Então, várias pessoas falaram comigo de diversos ângulos. Como que ele se preocupava com a opinião dos outros? Vamos pensar sobre isso? Será que a gente se preocupa com a opinião dos outros? Preocupa. Né? Afirmou Freud que o sofrimento é inevitável, considerando os grandes problemas que aturdem os seres nas várias expressões em que se exteriorizam. Se eu tenho problemas que são externos, e isso me aflige, porque eu preciso manter uma determinada aparência, vou estar sofrendo sempre com isso. Né? Não conhecendo a gênese, a origem das enfermidades, o indivíduo centraliza nas necessidades de afirmação da personalidade os seus anseios, derrapando nas valas da projeção indébita do ego. Então, continua. Eu estou doente.
eu estou em conflito, eu estou em dificuldade íntima, não tenho consciência disso ainda, tá? Mas eu já externo isso de alguma forma, porque eu preciso ter essa forma externa de extravasar o meu conflito interno. Certo? E como que eu vou extravasar isso? Através de atitudes de aparências que vão me fazer parecer elevado, grande, melhor, maior, mais culto, mais tudo, né? Em relação aos outros, mas sempre externo. Quando se consegue aparecer através de realizações edificantes, mascara-se e promove situações que vitalizam no íntimo, desde que chame a atenção. Faça-se notar. Olha que interessante isso. Quando não consegue aparecer através das realizações edificantes, mascara-se e promove situações que vitalizam no íntimo, desde que chame a atenção. Faça-se notar. Em alguns casos, vitimado por conflitos rudes, elabora estados narcisistas e afoga-se na contemplação da própria imagem, que é a característica do narciso, né? O narcisismo é uma característica da pessoa que supervaloriza a própria imagem, né? Que se encanta, se apaixona, né? Pela própria imagem. Então ele entra nessa característica e fica em permanente estado de alienação do mundo real e das pessoas que o cercam. Toda vez que alguém se promove, chama a atenção, mas não se realiza. Como funciona isso? Eu quero me promover. Tá? Para me promover, eu preciso fazer alguma coisa para chamar a atenção. Só que quando eu faço alguma coisa para chamar a atenção, e que eu dependo disso para ficar bem, não tem como eu não perceber que alguém não gostou. Certo? Então, se eu faço e todos vocês aqui gostam, e eu percebo que estão já prontos assim para me aplaudir, mas de repente eu olhei para ali e vi um ali que não está com a mão próxima ainda do aplauso, pronto, estou infeliz. É mais ou menos assim. E eu estou falando assim, um pouco exagerado, mas nessas proporções, em proporções sutis às vezes, nós temos esse fim no dia a dia, buscando o aplauso, buscando a homenagem, buscando ser homenageado, ser visível, ser percebido, ser elogiado. Tem várias mensagens espíritas chamando a atenção para o cuidado com o elogio, entende? Por que chama atenção para isso? Porque se eu me permito me vangloriar pelo elogio, eu vou acabar criando uma necessidade disso. E isso é a manifestação do ego. Entendeu? Daqui a uns dias eu vou me preparar para finalizar fazendo as pessoas me aplaudir. Não é difícil fazer isso, não. Tem muita gente que faz, que consegue. Mas como que eu ficaria depois? Principalmente quando eu sei que as pessoas me aplaudiram porque eu provoquei o aplauso. Entendeu? O detalhe aí. Então, eu provoquei o aplauso. Eu fiz uma armação para que as pessoas me aplaudissem, para que as pessoas me elogiassem, para que as pessoas supervalorizassem aquilo que eu fiz para aparecer. Mas eu sei disso. E quanto mais eu tenho que me esforçar para fazer isso, mais eu sei que eu estou fazendo e mais infeliz eu vou ficar porque eu estou fazendo a minha autopromoção. Tem uma outra coisa que é muito comum nesse tipo de manifestação também, que não é muitas vezes a autopromoção. É tirar o êxito do outro e se colocar como propulsor daquele êxito.
Então, quando a pessoa está assim, está vendo, chegou lá, eu fiz isso, eu arrumei, fiz tal. Então, ele não consegue ver no êxito do outro uma condição para se colocar como aplaudir aquele. Ele faz do êxito do outro um tipo de aplauso para si mesmo. Aqui, ó, tá vendo? O Horto me fez lembrar da novela. Aí, tá vendo? Que dureza, hein? É certo. Você pega lá o cordel encantado e você vai ver exatamente o prefeito fazer isso que o Horto falou aqui. Ô Valdir, Oi? interessante estar falando isso aí. Hoje estava fazendo um comentário esportivo sobre o Alexandre Pato. Vamos falar, né? Não, Ele só namora filho de presidente de Lula, está vindo para o Brasil namorando a filha do Silvio Santos. Diz que o ego dele é egocêntrico mesmo. Diz que o ego dele está muito a melancia. Cara, você está falando agora, eu lembrei dele. Então, tem uns três casos assim, mas esse exemplo Horto que encaixou direitinho o prefeito. Porque é um menino lá na roça, lá na favela, um menino inteligente lá, né? Então o menino, eles estão tentando discutir um assunto, aí o menino fica ajudando a prefeitura, né? Aí ele chega, o menino fala assim, não, prefeito, podia fazer assim, 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 assado. Então, cala a boca, menino. Fala assim, ó, pensando bem, a gente podia fazer isso e isso, igualzinho o menino acabou de falar. Quem não está assistindo a ver ali, por favor, assista. Vocês vão ver esse lance. Então, mas isso, gente, isso serve de exemplo para nós. E essas questões aí mostram para nós naquela muito comportamento nosso no dia a dia. Mostra, ilustra lá uma série de comportamentos, coisa que a gente pode evitar, ou coisa que a gente pode fazer, porque claro que tem muito exemplo bom também, muita ilustração boa, né? Então, ele fala que o tormento se lhe faz tão pungente quando ele não fica satisfeito e nunca fica, e perturbador, que em determinadas áreas das artes criou-se o brocado. Brocado é um ditado popular que se fale mal de mim, mas que se fale. Ou seja, fale bem ou mal, mas fale de mim. Tá? Então, esse é um ditado popular, que não importa o que você vai falar a meu respeito, importa que você fale a meu respeito, que eu esteja em evidência. Mesmo sendo mal, tudo bem. Né? Sim? Você falou tanto de novela, você deve estar assistindo a novela da Seis, que é uma novela espírita, né? Sim. Porque eu amo essa novela. Para assistir vai acabar sexta-feira. Eu vejo todas as novelas, eu gosto de novela. Pois é. A novela é sempre. Espírito da vida. Bom, a psicologia transpessoal, que é a psicologia dessa proposta, especialmente desse livro, né, que tem um capítulo falando dela, que é da proposta do João de Ângeles, diante de tal estado, propõe uma revisão dos conteúdos da personalidade, do ego, estabelecendo como fator essencial no processo da busca da saúde a conquista do ser pleno, realizador, identificando-se pré-existente ao corpo e a ele sobrevivente, sem o que a vida se lhe torna realmente um sofrimento inevitável. Agora ela entrou no Espiritismo. Quando ela entra nessa parte aqui, ela acrescenta, porque o homem integral, esse homem que está além do pessoal, que está além da pessoa, que é o homem integral, que é o homem espiritual, ela propõe então que, diante desse conflito do ego, que ele comece a se buscar num nível mais avançado. E aí vai iniciar um tratamento, né? E vai eliminar esse sofrimento todo pelos quais ele passaram. Ela fala assim: ciúme, ressentimento, inveja, ódio, maledicência e um largo cortejo de emoções perturbadoras são os filhos diletos do ego. Certo, né? Ciúme, ressentimento, inveja. Ninguém aqui tem isso, não. Conclusão, assim que eu cheguei aqui agora. Ninguém aqui tem isso. Né? Ciúme, ressentimento, inveja,
ódio, maledicência. Talvez aqui nesse largo cortejo aqui, alguém tenha alguma coisa, né? De emoções perturbadoras. São os filhos diletos do ego, que deseja dominação. E na ânsia de promover-se, nada mais logra do que projetar a própria sombra profundamente prejudicial e iníqua. A superação dessa debilidade moral, dessa imaturidade psicológica, ocorrerá quando o paciente, de início, vigiar as nascentes do coração, conforme propôs Jesus. O psicoterapeuta excelente, realizando um trabalho de crescimento emocional e uma realização pessoal de planificadores. Ela encaixa Jesus e fala que há 2000 anos Jesus já fazia tudo que esses grandes nomes aí da ciência estão fazendo hoje ou mais recentemente. Que ele já fazia tudo isso. Porque quando você pega as teorias do Freud, por exemplo, do Jung, né? E todos esses especialistas aí, desde que se sobressaíram nessa área da psicologia, as ideias deles, você pega e encaixa todas elas assim, perfeitamente no Evangelho. Quando você fala assim da penetração do inconsciente, por exemplo, para ajudar a buscar alguns recursos, ajudando o tratamento, você vai lá no episódio da mulher adúltera e vê lá Jesus ouvindo a sentença dos apedrejadores, né? Essa mulher foi apanhada dentro do teto. Diz a lei que ela deve ser apedrejada até a morte. E tu o que dizes? Ele fica calado. Ele fica psicanalista, calado, esperando que eles continuem falando. Aí eles repetem a sentença. Aí ele dá só um toque. Aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E com certeza ele tinha conhecimento da intimidade de cada um. O que o Jung chamou aqui dos arquétipos, que são imagens não tão bem construídas, ele foi nas imagens bem e mal construídas, ou seja, nos arquétipos, ele foi com certeza lá no inconsciente coletivo de cada um daqueles, e do mais velho até o mais novo, todos foram saindo até não ficar ninguém na praça para ele da mulher. E depois que todos eles saem, ele se dirige a ela e pergunta: ninguém te condenou? Ela diz: não, então nem eu tampouco te condeno, mas vá e não pegues mais. Então ele deu para ela uma dica de que ele sabia que ela tinha cometido algum engano, mas deixou para ela a responsabilidade de descobrir qual foi o engano e achar a solução daquele engano que ela tinha praticado. E isso foi há 2000 anos. Valdir, sim, liberdade de se conduzir, né? Do melhoramento. Né? Exato. Então, a superação dessa debilidade moral, dessa imaturidade psicológica, ocorrerá quando o paciente, de início, vigiar as nascenças do coração, conforme propôs Jesus, o psicoterapeuta excelente, realizando um trabalho de crescimento emocional e uma realização pessoal planificadora. No capítulo 11, é como se fosse uma sequência assim. Ele dá a dica do que está acontecendo, do conflito, da dificuldade, mas ele vai aprofundando a dificuldade. Então, supondo que não tenha corrigido o ego e que tenha alimentado todos esses conflitos, e esses conflitos alimentados geraram outros conflitos que vão ficar na intimidade, e a pessoa vai ter que continuar convivendo com eles, porque não buscou soluções, ele vai partir para o ponto mais avançado, a neurose. A neurose é uma enfermidade decorrente de perturbações do sistema nervoso sem qualquer lesão anatômica de vulto. A neurose
é mal que perturba expressivo número de criaturas da mole humana. Quase todo mundo. Quase todos nós temos alguma neurose. Porque é um mal que é de uma perturbação do sistema nervoso, mas que não tem nenhuma lesão física de vulto. Ou seja, na grande maioria das vezes não tem nenhuma lesão física. Por que que ela atrapalha o sistema nervoso? O sistema nervoso é a parte mais espiritual do nosso físico. Quando o espírito atua no perispírito, através dos seus centros de força, os centros vitais, que ele vai transferir para o seu corpo vital, para o seu campo vital, para os seus chakras, né? Os centros de força, cada um dá um nome. Esses centros de força, ou centros vitais, estão ligados aos plexos nervosos, que são aglomerações de terminações nervosas no sistema nervoso. Essas aglomerações nervosas recebem o comando e vão transferir a execução para o órgão físico mais relacionado com o acontecimento mental. Então passa por todo um processo, né? Não é do espírito para chegar no perispírito, para chegar no físico, vai passar pela intermediação da mente, do corpo mental, que vai gerar as energias que vão atuar no físico e vai fazer todo esse processo. Então, quando chega lá no físico, se for alguma coisa que vai se materializar, ela vai se materializar e vai se mostrar fisicamente. Mas se não é algo que ainda vai se materializar de uma forma mais concreta, ela vai ficar guardada na intimidade, causando um incômodo íntimo. E a pessoa vai manifestar de formas muito diferentes, com características próprias e sem causalidade cerebral, desequilibra a emoção e gera desajustes fisiológicos sem patogênese profunda. Para um melhor breve estudo metodológico, recorremos a Freud, que classificou as neuroses em 2 grupos. Embora a complexidade moderna de conceitos e variedades foram apresentados por especialistas. O cérebro médico vienense, que muito se interessou pelas neuroses, estabeleceu que há verdadeiras e psiconeuroses. Então, tem a neurose verdadeira, que é resultado de uma situação, de um desgaste específico e conhecido, vamos dizer, de fácil identificação. Então, ele chama essa de verdadeira. Elas decorrem de fixações e pressões de várias ordens, desajustando o sistema nervoso, sem que necessariamente o lesione. O que vai acontecer nesse caso, então? É a neurastenia, que é o mau humor e irritabilidade. A pessoa está com mau humor, está irritada constantemente, está toda hora, qualquer coisa está brigando, está discutindo, está sempre nervosa, agitada, mas não sabe por quê. Então ela está manifestando algum processo neurológico. Certo? Ele fala da neurastenia, fala da hipocondria, mas não é a hipocondria, é aquele negócio de medicamento, né? Tomar um remédio, né? Ele coloca aqui na área da psicologia, ela coloca a hipocondria com preocupações excessivas relativas ao próprio estado de saúde. A pessoa não está doente, não tem nada aparente. Ela fala ao médico, fala os exames todos, está tudo normal, mas ela acha que está doente. Então, cria um estado de preocupação excessiva com a saúde. Ao se instalarem, apresentam estado de angústia, de ansiedade, de insegurança e de medos. Essa é a que ele chamou de verdadeira, né? São as verdadeiras. Então, elas têm nome até, têm visibilidade. As outras, as segundas, porque de origem psicogênica,
psicogênica é porque não tem como identificar, através de estudos, de uma forma clara a origem. Então ele colocou como se ela fosse falsa. Ele colocou a psiconeuroses. Então, a impressão que dá é que elas são inventadas. Só que elas não são inventadas, porque ninguém inventa uma coisa assim. Se a pessoa manifesta alguma coisa, na intimidade ou externa a isso, ela está doente. Essa é uma dificuldade que nós temos hoje ainda. Falar, a pessoa está consciente do que fez. Quem está consciente não mata, não rouba, não furta, não prejudica, não maltrata. Quem faz isso está doente. Em níveis diversificados, mas está doente. Doente da alma. Fisicamente, está aparentemente normal. Mas na intimidade não está bem. Então ele coloca isso aqui e diz assim: esse aqui conduz a uma regressão de fixações da infância, expressando-se como manifestações de histeria conversiva, ansiosa, incluindo os estados obsessivo e compulsivo. Então essa é a neurose que ele chamou de psiconeuroses. As neuroses, por que de representação sutil no seu começo, como tiques nervosos, repetições de palavras ou de gestos, dependências de bengalas psicológicas, fixações psíquicas que se agravam, graçam na sociedade, especialmente em decorrência de exigências do grupo social e da coletividade em formas de pressões reais ou aparentes. Então, como que vai se manifestar? Tique nervoso, repetições de palavras ou de gestos. Então, uma pessoa que se manifesta por gestos, por exemplo, mas os gestos são desencontrados. Tiques nervosos, já começa a piscar muito, faz esses movimentos da perna assim, completamente fora do lugar da lógica, né? Algum tique nervoso, qualquer tique nervoso, qualquer situação assim, repetição e coisas parecidas, pode ser esse estado que parece mais agravado até da neurose. Porque o que parece, quando ele colocou assim, é porque é de identificação mais difícil. Generalizando a sua etiopatogenia, também pode manifestar-se em caráter misto, isto é, o verdadeiro e psicogênico, simultaneamente, assumindo proporções mais sérias, a um passo dos estados psicóticos, às vezes irreversíveis. Não raro, as neuroses apresentam-se em caráter de culpa, está complicando, né? Caráter de culpa, atormentando o paciente com a inquietante ideia de que, sobre todo o mal e insucesso que lhe acontece, a responsabilidade pertence. A ideia de culpa. Tudo que acontece errado na minha volta, eu fiz. Eu sou culpado. Certo? Esse aí, lá na expressão lá do filósofo, o contrário do egoísta é o que mesmo? Alquimista, né? Altruísta. O altruísta, existe um tipo de suicídio, que chama o suicida altruísta. O suicida altruísta é aquele que assume para si todos os conflitos da humanidade e ele sabe que existem os conflitos, ele se sente responsável por eles e sabe que ele não pode resolver. Ele entra num processo psicótico, que é um agravamento da neurose, e se suicida. Está vendo? Então, isso precisa ser tratado, né? Então, o sentimento de culpa. A manifestação do pensamento de culpa tem um significado autopunitivo, perturbador, que dissocia a personalidade, fragmentando-a.
Outras vezes, expressam-se como forma de transferência e a necessidade de culpar outrem. Quer dizer, a necessidade de culpar um outro complica, confunde o paciente, que se apresenta sempre na condição de vítima, buscando fora de si as razões que lhe justifiquem as ocorrências mínimas ou máximas que o desagradam. Quando ele não encontra um responsável próximo e direto, apela para a figura do abstrato coletivo. A sociedade, o governo, Deus, os políticos, as pessoas daqui ou dali, principalmente os contrários. É nesse estágio que as pessoas assumem determinadas posições radicais e se fecham para qualquer outra possibilidade de uma visão diferente daquela que a pessoa está vendo. Ela se fecha. Então, se fecha na religião, se fecha no partido político, se fecha nos compromissos, na crença familiar, se fecha em alguma profissão, ou seja, ela se isola dentro de si mesma e vai agravando esse processo. Até, claro, chegar à possibilidade do tratamento. Os estados neuróticos são profundamente inquietadores e desarmonizam o psiquismo humano, necessitando receber conveniente terapia, bem como perseverante esforço de recomposição psicológica. Eis porque, ao lado das neuroses, episódios, ou seja, a falta da terapia, pode inserir, ao lado dos neuróticos, episódios de obsessão espiritual que agravam a débil constituição do enfermo, empurrando-o para processos longos de loucura. Acontece que todos esses sentimentos de culpa, todos esses sentimentos de conflitos interiores, são resultantes de tudo aquilo que a gente veio construindo ao longo da vida, ao longo dessa existência, ao longo das diversas existências. Então, o que tem lá no nosso inconsciente profundo, lá, que o Jung chamou de inconsciente coletivo, existem experiências lá do passado que podem, por exemplo, estar registrado lá o tempo em que nós estávamos lá em Jerusalém, participando da crucificação de Cristo. Você pode vir viajando ao longo do tempo aí e estar com esse registro de um momento que você participou lá na Alemanha, na época do nazismo, que você pode ter participado, ativado, incentivado alguma guerra em qualquer um desses momentos aí, ou uma série de outros acontecimentos coletivos, principalmente, que a pessoa participou e ficou com esses registros. E isso é perfeitamente possível e compreensível na visão espírita. Aí ela fala aqui o seguinte: por que ocorre a possibilidade da obsessão? Porque o inimigo morre. Mas o inimigo morre fisicamente, mas a vida dele não termina. Ele continua vivo espiritualmente. E assim que ele se vê livre da matéria, mas ainda com o condicionamento e com aquela cobrança para vingar de quem ele acha que foi quem o prejudicou, ele vai voltar e vai entrar em sintonia com esse que tem a culpa alimentada por ter feito alguma coisa lá no passado que ainda está guardada na intimidade dele. Então é aí que os processos obsessivos vão ser alimentados. E aí ele fala de obsessivos e compulsivos. Os compulsivos são aqueles que em determinado momento falam assim: de repente fez uma coisa. Ele não fez de repente. Ele tinha isso guardado lá na intimidade dele de alguma forma, e às vezes ele até trabalhou isso. O rapaz que matou os meninos em São Paulo, ele ficou mais ou menos um ano finalizando o projeto dele. Mas esse projeto dele não tem um ano de duração, não. Esse projeto está lá nos registros dele lá de, sabe-se lá de quando. Provavelmente ele foi vítima, os que fizeram, né?
foram vítimas de alguma coisa lá no passado que eles não conseguiram resolver. Imagine as guerras, as perseguições, as torturas lá da Alemanha, por exemplo. Imaginem a escravidão aqui no Brasil, a escravidão na Europa, o feudalismo que é anterior à escravidão aqui. Imaginem tudo isso. Imaginem que em todos eles existiam pessoas que estavam vivendo e sofrendo essas situações todas. Eles estão com o guardado lá. Então, o Jung chama esse guardado lá da intimidade profunda de inconsciente coletivo, que é o que está guardado na experiência lá no fundo do inconsciente e que ainda não foi resolvido. E chama de arquétipo aquelas imagens que estão mal formadas, mal construídas, que não estão tão evidentes ainda, mas que vêm à tona em determinados momentos e se formam para que a pessoa faça o que tem sido feito em diversas catástrofes, com atitude diretamente de um ser humano. Então todas as pessoas estão doentes, precisam de tratamento. Bom, vou ter que pular tudo aqui, né? Então, lentamente, a psicologia transpessoal identifica esses seres, personalidades anômalas, dúplices e etc., que interferem no comportamento das criaturas humanas e as perturbam, não sendo outros senão as almas dos homens que antes viveram na Terra e permanecem vivos. Então, o desencarnado, que ainda está com todos esses registros, ele vai se unir ao encarnado, que tem os registros parecidos, que estão no mesmo nível, na mesma faixa de vibração, e vão trabalhar junto, porque o desencarnado precisa do encarnado para materializar o plano dele. Então, um desencarnado não tem como pegar uma arma, ir na escola e matar um monte de gente. Mas ele pode achar uma pessoa que tem as mesmas características e que talvez até conviveu com ele no passado, e aí, através dessa pessoa, ele vai conseguir, os dois juntos, ou um grupo juntos, conseguir materializar o projeto deles, de vingar de pessoas que os prejudicaram lá no passado. Certo? Numa visão mais, vamos dizer, mais normal, o ideal é que nós víssemos essas pessoas todas como pessoas doentes, como psicopatas. Psicopatas que a própria da psicologia ainda não identifica, a psiquiatria, né, ainda não identifica a ponto de ter superioridade moral para colocar essas pessoas em hospitais psiquiátricos para fazer tratamento. Então essas pessoas são levadas para as prisões e lá elas alimentam ainda mais a dificuldade que já vinham trazendo e não conseguiram resolver. Então ela diz aqui que lentamente a psicologia transpessoal identifica esses seres e vai identificá-los como seres humanos completos, mas com comportamentos doentes. E vai propor a terapia, como terapia preventiva a qualquer distúrbio neurótico, a autoanálise frequente, com o exame de consciência correspondente, desidentificando-se das matrizes perturbadoras do passado e abrindo-se às realizações de enobrecimento do presente, com os anseios da conquista tranquila do futuro. Certamente, conhecendo a etiopatogenia, a origem de todas essas dificuldades, de todas essas doenças, ou as enfermidades em geral, Jesus asseverou: a cada um segundo as suas obras. Atuar sempre com segurança, após saudável reflexão, pensar com retidão e viver em paz consigo mesmo, representam o mais equilibrado e expressivo caráter psicológico
de criatura portadora de saúde mental. Então, nós começamos falando que o normal é ser saudável. Fizemos toda essa viagem mostrando a realidade que estamos vivendo com maior ou menor intensidade. E finalizamos propondo, quer dizer, a Joana de Ângeles finaliza propondo a reflexão em torno do Evangelho de Jesus, interpretado à luz da doutrina espírita, porque ela coloca Jesus e Kardec como dois grandes psicólogos, propondo que a doutrina deles seja utilizada também nos tratamentos, sem desprezar a ajuda da medicina, de uma maneira geral, nessa área. Então, existem situações que a medicina, os profissionais da área, vão nos ajudar muito, mas não ficar só na parte física, só na parte profissional, fazer uma conciliação entre o profissional e o espiritual, para que nós tenhamos esse complemento aí dessa psicologia transpessoal, que vai fazer o homem integral, o homem total. O homem total, que é espírito, na nossa visão, espírito, perispírito e corpo, mas que esteja saudável nesses três aspectos principais, que estão relacionados com a vida, na sociedade e tudo mais. Ok? Então, que fique essa proposta da nossa amiga Joana de Ângeles, da veneranda Joana de Ângeles. Que nós possamos estudar e aproveitar essa série psicológica e que muita gente não tem acesso, às vezes, por causa da dificuldade, vamos dizer assim, cultural. Não é? Você tem que ler com o dicionário na mão, a não ser que tenha uma cultura muito avançada. Mas vale a pena, porque ao entender o que ela traz com muita profundidade. E essa profundidade que ela fala dessa análise profunda, né, da vida do ser humano, do homem, essa profundidade só pode ser expressa para nós aqui através de um palavreado que não seja um palavreado tão simples, que seja um palavreado que nos leve a refletir, a estudar, a desenvolver a inteligência, a usar a inteligência para pensar, para pesquisar, para descobrir o que significa determinada palavra, e isso vai exercitar a nossa inteligência e vai facilitar o nosso conhecimento e, consequentemente, o tratamento, para que sejamos portadores de ótima saúde mental. Muito obrigado. Jesus, comigo a todos. Bom dia, irmãos. Hoje agradecemos pelo escudo.